Vamos para as informações. Vou começar com o Hugo Souza. A torcida do Corinthians anda um pouco chateada comigo. Ontem eu fiz uma publicação, a torcida do Corinthians não gostou, mas é o seguinte, pessoal, vamos lá. Ontem eu publiquei que ainda não tem nada fechado entre Corinthians, Flamengo e Hugo Souza. E o Corinthians tem 12 dias para finalizar essa situação. Por que 12 dias? Porque dia 30 de novembro é o prazo final para o Corinthians exercer a opção de compra. Caso não faça isso até o dia 30 de novembro, vai perder a prioridade e aí teria que negociar com o Flamengo um novo valor para poder comprar o Hugo Souza. E é óbvio que se o Corinthians perde a prioridade, dá chance para outros interessados também tentarem a contratação desse jogador. O Grupo City é um grupo que está interessado na contratação de Hugo Souza para levar o jogador para o Lommel da Bélgica, que é um time que faz parte do Grupo City. Então o Grupo City está de olho, esperando a situação. O Corinthians precisa definir o mais rápido possível. Repito, tem até o dia 30. Por isso que eu falei na minha introdução que sabemos que a novela está perto do fim. Dia 30 de novembro é o último capítulo. Resta saber como que vai ficar esse último capítulo, com o Hugo Souza sendo comprado ou não. Engraçado que quando eu publico que não tem nenhuma novidade, torcedores me xingam, falam, isso é mentira, o Corinthians já comprou, não sei o quê. Aí eu vou ler o noticiário dos setoristas do Corinthians. O noticiário é o seguinte: o Corinthians promete apresentar ao Flamengo um fiador essa semana. É sempre isso, promete apresentar, vai apresentar, mas nunca apresenta. E até o momento não apresentou. Até a gravação desse vídeo aqui, ó, dia 18 de novembro, às 15 horas e 22 minutos, o Corinthians não apresentou nenhum fiador ao Flamengo, um fiador que o Flamengo aceite. E se não apresentar nada? Aí tem que comprar à vista, pagar à vista 800 mil euros por 60% dos direitos econômicos. Gente, na boa, 800 mil euros é óbvio, para qualquer ser humano é muito dinheiro. Mas quando a gente está falando de assuntos envolvendo clubes de futebol, é considerado nada, é um dinheiro baixo. Qualquer clube teria à disposição, qualquer clube grande, tal como o Corinthians, Flamengo, enfim, outros clubes, teria à disposição 800 mil euros e pagar à vista. Não iria doer em nada, mas estamos falando de um Corinthians que vive uma situação financeira extremamente complicada, embora esteja contratando como se não houvesse amanhã. Mudando de assunto, pessoal, espero que vocês tenham entendido aí a situação do Hugo Souza. E caso o Corinthians não compre, o Flamengo pretende negociá-lo. Difícil o Hugo Souza ficar no Flamengo para a próxima temporada. Mudando de assunto, vamos falar de campo e bola, porque hoje teve treino, segunda-feira, o penúltimo treino antes do duelo com o Cuiabá, que será na quarta, 7 horas da noite. Lembrando que o técnico Felipe Luiz não tem muitos jogadores à disposição. Arrascaeta passou por uma cirurgia no joelho, De La Cruz lesionado, a gente já vai falar sobre o De La Cruz. Gerson e Léo Ortiz estão com a seleção brasileira, Gonzalo Plata está com a seleção dele do Equador, então é um Flamengo muito desfalcado. E não terá De La Cruz, que não treinou no campo hoje, não terá Pulgar, que não treinou no campo hoje, e Luiz Araújo também não treinou no campo hoje. Esses 3 jogadores não participaram da atividade com o grupo. Estamos falando de uma segunda-feira, antevéspera do jogo na quarta. Então, a tendência, de fato, é que não sejam relacionados aí para pegar o Cuiabá. Lembrando que o Flamengo, na minha concepção, não briga mais pelo título do Campeonato Brasileiro. Eu acho que tem que buscar ficar na melhor classificação possível, porque além da premiação do próprio Campeonato Brasileiro, também tem a premiação da Adidas. Vocês sabiam que no acordo entre Flamengo e Adidas, quanto melhor for a classificação do Flamengo ao término da competição do Campeonato Brasileiro, maior será o bônus que o Flamengo tem direito a receber da patrocinadora do Flamengo. Então, eu acho que tem que buscar sempre a vitória, independentemente se briga ou não pelo título. Eu acho que o Flamengo é time grande, não pode entrar em campo pensando apenas para cumprir tabela. Muito pelo contrário, tem que entrar em campo para vencer. E o técnico Felipe Luiz também não terá Gabigol à disposição. Informação em primeira mão que a gente soltou aí nas últimas horas. Porque o Flamengo tinha acabado de definir, teve uma reunião, o Flamengo tinha acabado de definir, eu fiquei sabendo que o Gabigol não será relacionado para pegar o Cuiabá, continuará afastado. Perguntei a essa pessoa do Flamengo que me passou a informação
por qual motivo ele continuará afastado, não será relacionado para pegar o Cuiabá, e essa pessoa me disse o seguinte: são os mesmos motivos que fizeram a gente não relacioná-lo para o último jogo, atos de indisciplina. Embora o jogador negue, a gente viu aquele pronunciamento do Felipe Luiz também, dizendo que foi apenas comunicado, segundo, passaram para ele, foi por conta de um ato de disciplina, mas ninguém fala qual é esse ato de indisciplina. Dada a informação, eu vou dar a minha opinião. Eu estou começando a entender que dificilmente o Gabigol será relacionado novamente, embora muita gente diga que existe muita chance de ele ser relacionado para pegar o Fortaleza, mas também existia muita chance de ele ser relacionado para pegar o Cuiabá e não foi relacionado. Eu não vou ficar aqui dizendo que, beleza, tem chance, supondo que ele seja relacionado e não entre em campo. Mas eu acho, aí já vou entrar na minha opinião. Independentemente, galera, de quem esteja certo ou errado nessa história, se o Landim está certo, se o Landim está errado, se o Gabigol está certo, se o Gabigol está errado. Eu falo Landim porque o problema do Gabigol não é com o Marcos Braz. Muita gente acha isso, mas não é. A relação do Marcos Braz com o Gabigol é super respeitosa. Digamos, é uma relação profissional e boa. Os dois eram mais amigos no passado recente, beleza? A relação ficou um pouco estremecida, digamos assim, mas ainda é uma relação boa. Só que o problema do Gabigol é com o Landim. E por isso que eu falo, se o Landim está certo ou se está errado, se o Gabigol está certo ou está errado, na boa, eu acho que os dois lados têm que botar o Flamengo acima de tudo. O torcedor do Flamengo tem o direito de ter a oportunidade de se despedir de um dos maiores ídolos da história do clube. Para muitos, ele só fica abaixo do Zico. Eu não vou ficar aqui dizendo em que nível ele está de idolatria para o torcedor rubro-negro. Eu acho que isso é algo muito pessoal. O jogador que você considera ídolo, de repente eu não considero ídolo. É algo muito pessoal. Mas para mim o Gabigol, óbvio que é ídolo. Independentemente se está abaixo do Zico, ou se está abaixo do Leandro, enfim. Ele é ídolo. E o torcedor rubro-negro, que ainda gosta do Gabigol, que gostaria de continuar vendo o Gabigol com a camisa do Flamengo, ou não, mas o torcedor rubro-negro ele tem o direito de se despedir do Gabigol. Eu acho que não custaria nada, tanto o Landim quanto o Gabigol sentassem, se reunissem e falassem, beleza, vamos fazer algo aqui em prol do Flamengo, em prol do torcedor rubro-negro. Nem que você seja... Por exemplo, o último jogo do Flamengo no Campeonato Brasileiro, dia 8 de dezembro, é no Maracanã contra o Vitória. Teoricamente, um jogo que para o Flamengo não vai valer de nada. Relaciona o Gabigol entra ali nos minutos finais e o torcedor que ama o Gabigol, ele terá o direito de se despedir do Gabigol. Mas eu sou torcedor, não estou nem aí para o Gabigol. Beleza, você não é obrigado aí. Eu estou fazendo aqui um contraponto em relação ao torcedor que quer se despedir. Eu tenho vários amigos que ainda são apaixonados por Gabigol, independentemente do que ele fez dentro e fora de campo, que quer se despedir do Gabigol, mas que também não é a favor da renovação, mas quer ter a oportunidade de dizer adeus para o ídolo dele. Qual o problema disso? Eu acho que os dois lados poderiam rever toda essa situação para o torcedor rubro-negro ter a oportunidade de se despedir de um de seus maiores ídolos. Eu falo se despedir porque ele não vai renovar. Ele já bateu o martelo, eu já falei isso aqui em outras oportunidades. Dito isso, galera, quero a opinião de vocês, vocês concordam comigo ou não, podem opinar à vontade, comentem à vontade, mas não deixem de se inscrever no canal, ativa a notificação, solta o dedo no like e tamo junto, uma ótima semana para todos vocês. O Evandro Bispo diz, Renato, quando tiver 1% de chance, eu tenho 99% de ilusão. Ano passado, o Tite teve todas as chances de ser campeão, mas perdeu para Santos e Grêmio. Tiago Damasceno, RMP, dependendo de quem ganhar a eleição, Runco volta para o departamento médico do Mengo. Acho que seria excelente isso. Né? O que você acha? Acho que é excelente. Eu conheço ele pessoalmente, conheço bem. Ele é espetacular, ele é um dos melhores ortopedistas do Brasil. É um baita. Ele é 1 milhão de vezes melhor do que o Tanuri. Não deveriam estar nem na mesma discussão. Até porque um é ortopedista, cirurgião, e o outro não é nada. O outro cuidava de lutador da MMA. E ele assiste a todas as operações, ele não faz nenhuma. Agora mesmo o Arrascaeta foi operado e ele assistiu, porque ele não sabe operar. E esse Tanuri foi um dos grandes problemas do Flamengo nesses últimos anos. Thales Azevedo. Boa noite, RMP. Como estão as pesquisas? Não tive mais pesquisas, Thales. Eles não divulgaram mais nada. Estou achando estranho isso, estou achando muito mistério. Muito mistério em cima das pesquisas.
Olha aqui, o Bruno Firme, que virou membro por um mês. Valeu, Bruno. Você acha que o Flamengo deve fazer grandes contratações para o Super Mundial? O Flamengo tem chance de ser campeão desse torneio? Vamos lá. Acho que o Flamengo não tem chance nenhuma de ser campeão desse torneio. Nem o Flamengo, nem nenhum brasileiro. Chance zero, para mim. Segundo, grandes contratações eu acho muito difícil que ele faça. Ele pode fazer contratações pontuais, mas grandes contratações no ano que vem, eu acho difícil. Lembrando que se o Flamengo estiver com todos os seus jogadores bem fisicamente, ele já tem um super elenco. Já tem um super elenco. Diz aqui o Gregor Alexandre. Charlie vai jogar na posição do Arrasca? Acho que meio de campo deveria ser o menino Araújo. A pequena pulga, Gerson e Charlie. Eu acho que tende a ser esse meio campo mesmo. Tende a ser esse meio campo mesmo. A única coisa que não me agrada nesse meio campo aí é o Charlie ter que jogar lá na frente, entendeu? Eu gosto mais do Charlie Alcaraz vindo do segundo volante. Só que o Gerson está jogando uma barbaridade nessa posição, né? Agora, ele pode também fazer o seguinte, ele pode botar o Alcaraz um pouco mais para trás e o Gerson mais pela meia direita, como o Gerson já jogou e jogou muitas vezes também, né? Elaine Keller, RMP, será que o Flá consegue repatriar o Vitor Roque? Não sei. Estava se dizendo que o Barcelona queria emprestar o Vitor Roque na Europa, dentro da Europa. Mas hoje eu vi em algum lugar, confesso que não me lembro de qual, dizendo que o Barcelona já aceitava conversar para negociações para o Brasil. Eu acho que o Vitor Roque seria uma grande contratação. Alisson Andrade, RMP, algo que não veio à tona ainda são as dívidas não resolvidas do Botafogo, aos montes. Se não resolver os demais problemas, será mais uma SAF com voo de galinha. Só que esse voo de galinha do Botafogo está sendo bem alto, né? Ele pode não ser duradouro, mas está sendo bem alto. A possibilidade de Brasileiro e Libertadores é uma coisa impressionante, né? Só o Jorge Jesus fez em 2019. E outra coisa, né? O Atlético está cada vez pior, né? O Atlético levou uma lambada agora do Atlético Paranaense. Jogo de anteontem, né? O Atlético está numa draga impressionante. Vai ser uma surpresa se o Atlético chegar no dia da final da Libertadores e jogar bem. Thiago Moraes, com a saída do Gabigol certa, você seria... Não, de Felipe Viseu, não. Não. Acho que nenhum desses dois aí não são jogadores à altura. Nenhum dos dois. Celso Prudêncio, 3. Você deve ter errado aí na digitação. A grande questão do Flamengo hoje é o 9 de dezembro. Se Dulce vencer, esqueçam. BAP presidente. Frederico apoia o BAP. Boa noite, RMP e amigos. Um domingo sem Mengão. Que coisa chata. Você tem toda a razão. Leila Lima. Boa noite, Renato. Não seria hora de escalar os meninos para ganhar experiência? Eu acho sim, Leila, que o Felipe poderia começar a salpicar um menino ali e outro acolá. Mas acho que o Felipe sabe que ele precisa ganhar os jogos. Foi como ele falou outro dia na entrevista coletiva. Se eu perder, eu não sei se eu estou aqui no próximo jogo. Então, para mim, cada jogo é uma decisão. Cada jogo, o meu cargo está em jogo. E ele falou isso. E aí, claro que ele pode usar um menino ou outro. Mas, por exemplo, se ele já fosse um treinador consolidado há mais tempo, se ele tivesse assumido no início do Brasileiro, estivesse fazendo um excelente Brasileiro, com o time jogando bem e tudo, agora que o Flamengo já está classificado para a Copa do Brasil e não precisa mais da vaga da Libertadores, ele poderia botar até 3, 4, 5 meninos de uma vez. Porque se perdesse, todo mundo sabia que ele era um treinador consolidado e estava fazendo experiências. Ele ainda não é um treinador consolidado. Ele é um treinador que está tendo enorme sucesso no seu início de carreira, que devolveu ao time o DNA de ser Flamengo, que devolveu ao torcedor o prazer de ver o seu time jogar, mas se ele perde 2, 3 jogos seguidos, já vai ter muita gente dizendo, não, tá vendo? Voo de galinha. Deu uma voadinha assim, animou todo mundo e agora caiu na mesmice. Ele não pode deixar isso que acontecer isso. Então, acho que sim, ele pode usar, por exemplo, num desses jogos aí, ele usa o Felipe Tereza de centroavante. Mas aí o resto do time é titular. O resto do time são os titulares que podem, né? Porque o titular mesmo está metade no departamento médico. Mas tem que jogar com o Gerson.
tem que jogar com Alcaraz, tem que jogar com Pulgar, se estiver liberado. Aliás, o Pulgar está machucado, né? O Pulgar não foi para a data FIFA porque está machucado. Vai ser um pouco quebra-cabeça montar esse time para o Cuiabá, hein? O Gerson nem treinou na seleção brasileira hoje. Ele teve um problema gástrico e não pôde treinar. Não sei como chegará o Gerson para esse jogo com o Cuiabá. Acho difícil que o Gerson jogue contra o Cuiabá. Acho difícil mesmo. Essa data FIFA é uma merda, diz o João Pablo. Essa data FIFA é uma bosta, diz o Pedro Augusto. MPC que o canal é sobre o Fla, mas já que tem data FIFA, poderíamos pelo menos falar sobre as principais seleções do mundo, fora que estão... Não tem o menor saco para data FIFA. Meu caro Fernando, zero. Vi hoje, estava jogando Itália e França, que estava 3-1 para a França, mas nem fiquei muito tempo vendo o jogo, não. MP Oficial, boa noite. Foi divulgado com possíveis nomes para gerente de futebol para a chapa do BAP, o Petkovic para Duduncho, Diego Ribas. Você aprova e acha bom? Eu acho que nenhum dos dois é bom. Eu acho que eles podem até virar diretor de futebol no meio ali. O Diego Ribas, por exemplo, junto com o Felipe Luiz, acho que seria uma dupla interessante. O Petkovic, que é meu ídolo como jogador, como dirigente, eu não... Pavio muito curto, não tem grandes ligações internacionais. Para botar o Pet, eu prefiro botar o Leonardo, por exemplo. Ou, o que eu acho melhor, que é ir buscar um cara lá fora. Só que agora você tem o Felipe Luiz. Então, qualquer cara que você vai buscar lá fora, você tem que buscar lá fora dizendo, olha, mas o treinador nós já temos. Você vai conhecê-lo, você vai gostar dele, e você vai comandar o departamento de futebol. Mas não vai escolher o treinador. É isso, meu amigo. Vamos lá. Gabigol segue afastado pelo Flamengo e, com isso, não estará em campo contra o Cuiabá nesta quarta-feira, às 19 horas, na Arena Pantanal, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. A decisão foi tomada pela direção do clube e mantém o atacante fora dos planos do técnico Felipe Luiz, repetindo o que ocorreu no confronto diante do Atlético Mineiro. A situação tem origem nos acontecimentos registrados durante a final da Copa do Brasil, que culminaram no afastamento do jogador. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Vene Casagrande e confirmada por outros veículos de imprensa. A ausência de Gabigol já era esperada por muitos, embora houvesse uma expectativa de que ele pudesse ser reintegrado para este jogo. No último sábado, o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, se reuniu com o atacante no Ninho do Urubu. Durante o encontro, que durou cerca de 30 minutos, foram feitas tentativas de resolver os conflitos. Apesar disso, a decisão de afastá-lo foi mantida, e o processo de reintegração ainda não foi concluído. O afastamento de Gabigol está diretamente relacionado a um episódio de indisciplina ocorrido no intervalo do segundo jogo da final da Copa do Brasil, disputado contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Na ocasião, ele foi substituído por Bruno Henrique e não voltou ao campo no segundo tempo. Apesar do incidente, o Flamengo conquistou o título com uma vitória por 1-0, alcançando o pentacampeonato da competição. Após o jogo, Gabigol surpreendeu ao anunciar que não permanecerá no clube para a próxima temporada. Mesmo afastado, o atacante deve ser reintegrado para o confronto contra o Fortaleza, na próxima rodada do Brasileirão. Este cenário indica que a relação entre Gabigol e o Flamengo ainda está em fase de ajustes, mas com possibilidades de um desfecho mais tranquilo. Enquanto isso, o rubro-negro segue sua caminhada na reta final da temporada, lidando com desafios dentro e fora de campo.